Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo legal? É Renato, estudante e trabalhador espírita, conduzindo aqui o estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina espírita. Nos últimos vídeos, a gente terminou o capítulo 3, que trata do bem e do mal. E encerramos o subtítulo A Destruição dos Seres Vivos uns pelos outros. Encerramos. Vamos começar hoje o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Papel da ciência na Gênese. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe e aos bons espíritos que gostam desse tipo de trabalho, que gostam de nos ver adquirindo luz, adquirindo conhecimento espiritual. Que eles nos inspirem e nos ajudem. Vou relembrar aqui que estamos usando a versão em PDF que está no site da Federação Espírita Brasileira. Porque se você tiver interesse de seguir exatamente o texto que eu uso, está lá. Capítulo 4, vamos lá. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. É por isso que os seus primeiros livros versavam sobre religião. Esse início é importante. Olha só que ele está falando que a história de quase todos os povos se confunde com a da sua religião. Então a religião, essa ideia de religião, essa ideia de religação com Deus vem, desde a antiguidade. E isso também é importante para a gente raciocinar o tipo de influência, o tipo de importância e domínio que essa ideia de religião tem sobre os povos, sobre as culturas, sobre a forma de vida. Sempre teve. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, é que também o da humanidade, as religiões, deram sobre a formação e a ordem do universo. Explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Então, a ideia da Gênese, no sentido do início das coisas, né? Não é do livro, a ideia da Gênese, do início das coisas, sempre está e esteve de acordo com os conhecimentos da época e com os conhecimentos e a ideia dos fundadores dessas religiões. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Então, tudo se baseava no livro religioso. A ideia de o que eram as coisas era buscado na religião. Né? E as leis civis eram baseadas na religião. Hoje ainda temos países cuja Constituição Federal é o livro religioso. Os países muçulmanos é assim. O livro religioso é a lei. Por isso que eles ainda até matam. Né? Não tem muito tempo que teve caso de enterrar o homem no deserto, deixar só a cabeça de fora. Em Marrocos, eu nunca esqueço isso, de tão assustado que eu fiquei, em Marrocos, a mulher adúltera pode ser assassinada pelo marido. O marido tem autorização de matar a mulher, sem ser crime. Tudo isso é baseado em ideia religiosa. Ainda em nossos tempos, século XXI. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda que esses meios fossem tão completos quanto o são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Então tá aí, né? Desde as eras primitivas, que essas eram as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Aliás, tais meios
não podia ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conceito de lei, conhecimento das leis da natureza. Isso aqui está repetindo praticamente a ideia do início, né? Que todo esse entendimento era fruto do desenvolvimento da inteligência de cada época e dos conhecimentos da lei da natureza que cada um tinha. O que é a lei da natureza? É tudo que é natural. A eletricidade é a lei da natureza, eles não conheciam. As energias hoje dominadas pelo homem, o ultrassom, o raio-x, a frequência de rádio, a frequência de celular, tudo são energias da natureza, coisas naturais. Não se conhecia nada disso. O giro dos planetas em torno do Sol, as galáxias, natural, lei da natureza, não se conhecia. Então não tinha conhecimento dessas leis, então tinha que fazer uma ideia do que era isso. Aquela lua iluminando de noite, o que era aquilo? Aquele sol brilhante que apagava determinado horário do dia, o que é isso? Todas as respostas eram buscadas nas religiões. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis que eu citei, né, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. Então, à medida que a razão que criou a ciência, foi buscando, através da observação e das experiências, as respostas para tudo isso, esses povos foram retificando, alterando, arrumando, corrigindo essas ideias. A mais conhecida, a mais famosa no meio das religiões é o fato da Terra ser redonda, né, que Galileu Galilei quase morre por isso, por ter afirmado isso, e não teve para onde correr, teve que se reconhecer. A religião teve que reconhecer e dizer realmente que a Terra era redonda, mas na época não. Impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu chave para isso. Para isso, a chave está escrita. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que pelo poder do cálculo determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. As estrelas, os satélites naturais como a Lua, os planetas, as galáxias. A astronomia veio conhecer, observar e mostrar de forma irrefutável, de forma inegável, o que era aquilo ali. Então, essa foi a porta que a astronomia abriu para que se começasse a conhecer com mais verdade, com mais razão, o início das coisas. Então ele falou aqui da astronomia, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Tudo isso aí que ele está citando são ciências revelando as leis naturais. Por isso que eu sempre digo, não há guerra entre ciência e religião na minha cabeça. Porque a ciência não é contra Deus. A ciência descobre as coisas de Deus. Né? Descobre. A religião está errada? Não, a religião explicou as coisas de acordo à época, de acordo aos povos, de acordo à capacidade intelectual. Então, não é erro, é realmente capacidade. O erro é persistir nisso. O erro é não raciocinar, ficar preso a ideias, né, como ainda há uma grande parcela da humanidade que acredita que Deus pegou um barro, modelou um corpo humano, soprou na narina e ganhou vida. Ainda há quem acredite nisso. Aí é que está a necessidade de transformação. Que a geologia ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual do mesmo globo. A
a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Então, essas ciências, cada cientista, e eu acredito que reencarnam para isso, cada um com um dom, cada um com um tema, essas ciências unidas foram dando a explicação mais clara, mais racional. A arqueologia, não, vou voltar aqui na geologia, que ensinou a ler as camadas de formação gradual desse mesmo globo. A geologia, através das camadas do subsolo, pôde constatar, através da observação, através das experiências, como foi formado o planeta. Então não tem mais aquela ideia de que Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou tudo, mas tudo conforme o compasso da lei natural, criada por Ele mesmo, né? Então, eu ia até pegar uma foto dessas formações geológicas para botar aqui para a gente ver, como eu gosto de fazer. Mas como eu estava me sentindo atrasado com esse vídeo, porque ontem eu não pude, tive urgência a resolver, ontem eu não pude, então na minha cabeça eu estava atrasado. Aí eu falei, vou fazer assim mesmo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Então, além dessas contribuições das ciências, o homem levantava suas hipóteses. E essas hipóteses não eram chutes, eram raciocinadas. Além de que a gente sabe que tem a capacidade do próprio espírito, que às vezes já reencarna sabendo essas coisas. Quando Galileu Galilei resolveu avaliar se a Terra era redonda e como é que movimentava esse Sol, é um espírito que já tinha noção disso. Reencarna, entra no esquecimento, mas aquilo fica latente no inconsciente. Quando Santos Dumont, teimosamente, contra as ordens de sua mãe, ganhou muito puxão de orelha da mãe, resolve que o homem podia voar em um motor, em um equipamento, ele não abriu mão de continuar a vida dele tentando. Espíritos que já traz isso consigo. Então vamos aqui, falando dessas hipóteses da formação do mundo. Por isso, antes de ele entrar na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Comentadores da Gênese não é o livro. A Gênese aqui no sentido do início das coisas. Então, todos os que pensavam nisso, né, por falta de capacidade científica, por falta de elementos, ele diz aqui que giravam em um círculo sem sair dele. O círculo das hipóteses apenas. Né? Só lograram, quer dizer, só conseguiram sair desse círculo das hipóteses quando a ciência abriu caminho fendendo o velho edifício das crenças. Fender é abrir uma fenda, né? Rasgar. Então, quando a ciência rasgou o velho edifício das crenças, tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu a gênese positiva, e, de certo modo, experimental. Gênese positiva, relacionado à gênese do positivismo de Augusto Comte, né? Que começou a fomentar a razão, a ciência, a pesquisa, a prova. Então, foi através disso que
saiu desse círculo das hipóteses e começou a ter constatações. Esse positivismo, eu acho que começou no século XVIII, essa ideia de provar as coisas. No século XIX, a religião, né, a igreja recebeu um grande impacto, porque começou-se a, de certa forma, abandonar as ideias, as explicações religiosas, para abraçar o positivismo, a prova. Foi nessa época, se eu não me engano, que saiu aquela frase, Deus está morto, né? Do filósofo, o filósofo materialista, pessimista. Pessimista, porque existe uma corrente filosófica chamada pessimista. Eu esqueci o nome dele agora. Nietzsche, lembrei. Acho que os espíritos às vezes me ajudam. Acho. Nietzsche, do filósofo Nietzsche. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Então, essa criação miraculosa que ele cita é aquela ideia de Deus formou o mundo em 7 dias. Então, derrubou-se isso, né? E quando ele fala assim, qual uma mutação à vista, como se você estivesse olhando para uma coisa e aquela coisa mudasse ali na sua frente. Não foi assim. Então começou a desmistificar isso. E a gente não precisa separar as pessoas que acreditam da forma da religião e as pessoas que acreditam da forma da ciência. Ah, um está mais certo que o outro. Não, eram as mesmas pessoas. Talvez o cientista que provou alguma coisa, ele, em encarnações passadas, era ele que estava lá, até ele mesmo escrevendo as teorias religiosas. Então não adianta separar em grupos que eram infantis e grupos espertos, não. Muitas vezes eram os mesmos espíritos, dando continuidade à sua vontade de explicar. Por isso que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a construir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Então, quando se começou a provar as coisas pelo positivismo, pelo raciocínio, pela experiência, pela razão, não quer dizer que a fé em Deus foi diminuída. Muito pelo contrário. Se a gente raciocinar bem, a nossa admiração pelas coisas divinas aumenta muito mais. Tem muitos cientistas estudando tanto que ele chega num certo limite e se convence de que uma inteligência muito maravilhosa está por detrás de tudo. Por isso que temos muitos físicos quânticos, médicos, químicos e tantos outros já crentes em que há uma inteligência superior, que nós colocamos esse nominho Deus, em português Deus, em todas as línguas tem a tradução, né? E dentro das universidades já existem pesquisas ganhando rumo nessa coisa extra-matéria, nessa coisa espiritual. Até a Organização Mundial de Saúde já incluiu há muito tempo, no seu conceito de saúde, o bem-estar espiritual, né? No ponto em que chegou no século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, de certo. Mas não há de contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre os dados irrecusáveis. Então, aqueles erros
capitais, aqueles erros brutais que saltam aos olhos, a ciência derrubou logo. De que a Terra é o centro do mundo, de que a Terra era plana, de que o homem veio do barro e a mulher saiu da costela do homem. Tudo isso, esses erros capitais, esses erros vamos chamar de grosseiros, entre aspas, já acabou aí. Mas a ciência, claro, não explicou tudo. Até hoje, século XXI, ela não explicou nem um centésimo nem um milionésimo do que se tem para se entender, quanto mais. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias. Minúcias são pormenores, né? Que a sua solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Então ele está falando aqui especificamente da gênese do mundo, da gênese da Terra. Quando eu falei que a gente ainda não sabe nem milionésima parte, eu estou falando do todo, né? De todas as coisas. Aqui ele está falando só da gênese. Então ele está dizendo, as coisas que a gente ainda não entende não vai alterar o que a ciência já trouxe em relação às coisas maiores. Não vai alterar. Não vai prejudicar o conjunto, ele botou. Ademais, malgrado os recursos que ela há tido à sua disposição, ela, a ciência, faltou-lhe até agora um elemento importante sem o qual jamais a obra poderia completar-se. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, apesar dos erros que contém, vou ler de novo, apesar dos erros que contém, que são demonstrados hoje até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Então, de várias explicações da época antiga da Gênese da Terra, a que mais se aproxima do que a gente conhece hoje, ele diz aqui, é a Gênese de Moisés. Claro, cheio de figuras de linguagem, cheio de mitos, cheio de coisas que eram o possível para a época, mas ele afirma que é a que mais se aproximou. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou a acepção deles mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental, e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe preocupar o espírito, o significado mais fiel. Então ele deu aqui alguns motivos para que houvesse esses erros, né? Ele botou, deixa eu catar aqui de novo, interpretação atribuída a certos termos que não existem mais, né? Ao passar de língua para língua nas traduções, eu sempre falo desse problema de tradução, que se perde entendimento, que se muda entendimento. Quando me falam da Bíblia, eu sempre falo isso, né? Quem me acompanha sabe disso. Problemas de tradução e ainda tem os problemas de interpretação. Outra hipótese que ele fala para os erros, né? A acepção mudou com os costumes dos povos. Então, nos costumes da época, na ideia do momento, a forma de entender era diferente. Ou da forma alegórica de se contar aquilo, né? Se contar em alegoria, se contar em metáforas, como é a Arca de Noé, que o homem construiu uma arca e botou um casal de cada espécie. Cientificamente, hoje a gente sabe que isso é impossível, a razão nega isso. Imagine um casal de cada espécie. A Bíblia, deixa eu ler aqui o que é que eu botei aqui, minhas anotaçõezinhas. Não, aqui eu anotei só sobre as traduções, erros de tradução. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar. E os outros, que parecem estranhos e repugnantes, pois derivam de costumes que já não são os nossos.
o Velho Testamento, o Antigo Testamento, antes de Jesus, tem realmente coisas repugnantes, coisas que não dá mais, coisa que foi para a época. Quem me acompanha também sabe que eu repito isso. Como, por exemplo, você ter que matar apedrejado seu filho que é rebelde, né? E depois de castigado, continuando rebelde, tem que ser morto a pedradas pelos anciãos da igreja, né? Do templo. Coisas repugnantes que não dá mais. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. Claro, tem muitas coisas ali que os profetas disseram, que são verdades que têm que ser interpretadas. Como a vinda do Messias foi falada lá desde a época dos profetas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Quer dizer, se a pessoa for no âmago, na parte central, no íntimo do pensamento que quer se passar ali, vai se descobrir a verdade dentro da alegoria. Né? Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? Aí a pergunta. Por que então não se ergueu o véu mais cedo? Por que então não mandou esses espíritos, não mandou Kardec bem antes? E os grandes pensadores, os grandes reveladores, por que não veio antes? Para ganhar tempo. Então, de um lado, por falta de luzes, que só a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer. De outro lado, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela letra, ao qual a razão deveria se submeter. E assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguida sobre o sentido literal. Então tá aí. Primeiro, por falta de ciência, por falta de compreender as leis naturais. Segundo, o temor de comprometer a estrutura das crenças. Tem coisa que não pode se dizer de vez, porque a estrutura das crenças não aceitariam. Quando ele fala lá em cima, ciência e uma sã filosofia, não vamos confundir com uma vã filosofia, é uma sã, de sadia, né? Essa estrutura de crenças erguida sobre o sentido literal da palavra. Então se ergue uma estrutura de crenças que se você mexer, o resultado pode ser danoso. Vamos pegar um exemplo da igreja hoje, o Papa Francisco está aí, mudando muita coisa, trazendo ideias novas, reformando a crença, graças a Deus, o Papa Francisco está aí. Mas se ele mudar de vez, se ele trouxer muita revolução, a estrutura não aceita, a estrutura não comporta isso. Seria, aqui agora uma ideia minha, poderia ser até a destruição da igreja. Imagine se o Papa Francisco, não estou dizendo que ele está querendo fazer isso, eu estou só imaginando, se o Papa Francisco realmente reconhecesse a reencarnação. Nossa, o que aconteceria? Imprevisível. Então não pode ser assim. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. É mais ou menos a ideia do que eu falei. Poderia se destruir a igreja. As pessoas poderiam entrar em ideia, em colapso religioso. Então, é como se quebrar. Se a ideia da reencarnação, a ideia da mediunidade, a revelação do que a doutrina trouxe no século XIX viesse lá no século X, essa ideia podia morrer e depois dar um trabalho danado para ressuscitar ela. Porque ela ia chegar com um absurdo tão grande, com uma ideia maluca tão grande para o século X, que depois ninguém ia retomar tão fácil. Claro que ia retomar porque é a verdade não morre. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam. Mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo.
Os olhos se fecharam, é a espiritualidade superior. Fechou-se os olhos, deixa amadurecer, deixa desencarnarem e reencarnarem, até chegar no ponto em que a mentalidade, a inteligência já está desenvolvida o suficiente. Quando uma construção se inclina, não manda à prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima para baixo. Então aqui esse finalzinho metafórico, né, quando ele falou aqui, infunda a vetustez do edifício, eu pesquisei, vetustez é velhice, né? Infundar é inspirar. Que a velhice do edifício, né, um edifício velho, ele se inclinou, é isso que ele está passando, um prédio velho se inclinou e não seria fácil se trocar as pedras boas, as pedras ruins pelas pedras boas. Vamos ler de novo, para o entendimento ficar mais legal. Quando uma construção se inclina, né, não manda à prudência que se substitua imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de esperar pelo respeito da velhice do prédio. Então, não é o que eu falei. Tem que se substituir logo as pedras ruins pelas boas. Antes que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-los de cima para baixo. Então foi por isso que a revelação, a doutrina espírita, essa luz não pôde vir antes. Teve que vir no momento certo. Tirando essas pedras ruins e colocando as pedras boas, antes que esse prédio ruísse, antes que a evolução do planeta Terra e da humanidade ficasse muito comprometida. Em parte já está. E isso será resolvido com o exílio de muitos espíritos da Terra para planetas inferiores, como aconteceu os exilados de Capela, acontecerá os exilados da Terra. Acontecerá. E isso deve ser uma regra geral para os planetas. Sempre terão aqueles espíritos atrasados que atrapalham a continuidade da evolução da maioria e eles têm que ser remanejados para uma sala de aula em que esteja no mesmo nível deles, vamos chamar assim. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem anotar aí, que a gente sempre vai tirar a dúvida. Hoje, uma das estudantes, nossa amiga lá do GEVEC, Morgana, mandou uma dúvida para mim sobre a evolução do princípio espiritual dos animais e a gente conversou. E não se acanhem de mandar as dúvidas e de escreverem, tá bom? Até o próximo estudo, que vamos continuar nisso aí, que não terminou, o papel da ciência na Gênese. Um grande abraço, que Jesus abençoe suas famílias e seus lares.